Joãozinho, na frase, eu procuro um homem fiel, qual é o tempo? É um tempo perdido, professora. Por que tanta animação, Joãozinho? Mamãe, hoje só eu levantei o dedo na escola. Que ótimo! E o que ela perguntou? Quem não fez a lição? Joãozinho, arroz é com S ou Z? Aqui na escola eu não sei, professora. Mas lá em casa é com feijão. Joãozinho, onde o algodão pode ser usado? Não sei não, professor. Pense bem, de que são feitas suas roupas? Não sei. A mamãe já compra pronta, professor. Joãozinho, você escreveu só meia página sobre o leite? Seus colegas entregaram 4 ou 5 páginas. É que eu escrevi sobre o leite condensado. Joãozinho, cite 2 pronomes. Quem? Eu? Parabéns, Joãozinho, acertou!